Hoje o tema que nós vamos trabalhar é original ou falsificado? Original ou falsificado? Quantas pessoas já foram enganadas por causa de um objeto que era falsificado? Se eu perguntar aqui para você, quem já foi enganado com algo que você foi comprar e bem no fim era falsificado? Quase todo mundo vai levantar a mão, né? E às vezes a gente vai e ainda compra algo sabendo que é falsificado. Só que muitas pessoas hoje em dia são enganadas com isso, né? Você vai comprar um celular, hoje em dia você tem que, por exemplo, você vai comprar pelo Mercado Livre, né? Você vai lá, você já não sabe, será que isso que eu estou comprando é original? Será que não é? Você vai comprar um telefone, aí você fica olhando e pesquisa, aí você vai lá nas perguntas, né? Para ver com o vendedor, ei, se o produto é original realmente, é falsificado, realmente é original isso aí? Porque tem um temor, né? Você não vai querer pagar caro num negócio para daí depois saber que aquilo lá é falsificado, né? Então hoje em dia tem muito disso, né? Antigamente o pessoal falava assim, made in China é falsificado, não compra coisa da China que é falsificado, mas hoje tudo é fabricado na China, e daí? Como é que fica, né? Então hoje ficou muito difícil de você descobrir, né, se você está com um produto que é original ou falsificado. Eu lembro que umas duas ou três vezes que eu fui para o Paraguai, lá você tem que ficar ligeiro, né, que você vai para lá, é muito fácil de ser enganado no Paraguai, é muito simples de ser enganado no Paraguai, né? Quem nunca foi, vai com alguém que conhece, para você não ter nenhum tipo de surpresa. Eu fui uma vez com a excursão lá do Senai, lá onde eu trabalhava, e aí o cara que foi para guiar a gente falou assim, não comprem nada na rua, procurem comprar em lojas, porque a chance de você comprar um produto que não é original é muito menor. Então não comprem coisas na rua, tá? Aí avisou. E aí chegou um amigo nosso, não vou falar o nome dele, que às vezes ele pode estar assistindo, mas a ideia é só te mostrar a cena. E aí ele viu um pendrive, o cara chegou vendendo um pendrive para ele na rua. E ele falou assim, não, pendrive, R$ 15 pendrive. E lá nas lojas era 40, na época, né, era muito caro. E ele falou assim, não, vou comprar esse aqui. Cara, o cara avisou você, não compra não. Daí o cara me mostrou ali, um pendrive e tal. Daí eu falei assim, mas ele te deu o que ele mostrou ou ele te deu outro? Eu falei, não, ele me deu outro. Eu falei assim, então, não sei não, né, vamos ver. Aí chegou na hora de ir embora no ônibus, né, ele foi testar o pendrive, a gente tava com o notebook, tudo no ônibus. Foi testar o pendrive, a hora que ele olhou assim no pendrive, não carregava, ele tirou, ele foi ver, tinha um pedacinho de madeira dentro do pendrive. Né, era falsificado o produto. Né, e aí o cara falou, não compra coisa na rua, não compra porque você pode ser enganado. Aí teve um outro amigo nosso, que nos ajudou muito até, nos ensinou algumas coisas. No começo, né, uns 20, 30 anos atrás, da vida profissional dele, ele começou a comprar as coisas no Paraguai. Ele comprava e revendia. E aí ele foi comprar videocassete. E o cara ele chegou numa loja, ele foi na loja, ele não quis, né, ser enganado, falei, não, então eu vou na loja para comprar o videocassete. E ele foi na loja. E aí o cara mostrou pra ele tudo, videocassete, tudo certinho. Os jovens nem sabem o que é videocassete, né? Mas é um produto que você coloca uma fita dentro assim, hoje não tem mais, né? Eu tinha um até um tempo atrás e minha mãe vendeu. E aí ele foi lá, o cara mostrou tudo pra ele. Só que o cara mostrou um videocassete e trouxe 6 pra ele lá, tudo embaladinho, só que ele não conferiu os videocassetes na hora antes de levar embora. Aí beleza, ele já tinha visto o produto e ele chegou em casa. Quando ele chegou em casa, tinham vários pedaços de tijolo dentro das caixas. Né? Ele foi enganado, então ele não só pegou um produto falsificado, ele pegou algo adulterado e zoado mesmo, né? Aí qual a dica que ele falou assim, sempre que você for comprar algo lá, procura, a hora que você for pegar os produtos, abre todas as caixas e identifica tudo. Pra ver se realmente é o que você comprou, é o que você tá levando. Né? Então até na loja podia dar ruim, mas ele deu essas dicas pra gente. Mas quando você vai ver um produto falsificado, é muito difícil, né? Hoje no comércio tem caneta para identificar a nota, passa o dedo e passa em luz neon e passa em luz infravermelha, e passa um monte de coisa para tentar identificar, porque é muito semelhante. Então é muito difícil de você identificar um produto falsificado. Alguns é quase impossível. Só que o que muda de um conteúdo original para um falsificado? Normalmente é o conteúdo, né? Uma vez alguém falou para mim assim, olha, me ofereceram esse celular aqui novo, tal, por um preço, na época o celular custaria R$ 1.200 e ofereceram por 300, 400. E aí eu falei assim, não, mas funciona tudo certinho e tal. E a gente foi ver realmente como era o sistema, né? O nome do sistema já era diferente, já não aparecia o mesmo nome. Aí a capacidade era para ser tipo lá de 32 GB e ele estava com 2. Né? Então a parte interna era totalmente zoada. A parte interna era totalmente diferente do original.
Então, às vezes você vai ver um produto original para o falsificado, às vezes não é o externo, às vezes é o interno que está ruim. Às vezes é o interno que é falsificado, às vezes a parte exterior é perfeita. Você olha assim, não, é original esse negócio aqui, é top mesmo, é original, a qualidade do produto. Mas aí quando você vai abrir, quando você vai usar, é totalmente diferente. Aí você vê que realmente a qualidade da tela já muda, aí os ícones que eram de um jeito já são de outro, então você vê que por dentro é diferente. Outra coisa que muda num produto falsificado, a durabilidade, né? Você compra algo que é original, dura um tempo. Você compra algo que é falsificado, dura menos 50 tempos, né? Porque você comprou e estragou, né? Às vezes você ligou, já torrou, né? Então é difícil, né? Então dura muito pouco, né? Então às vezes tem gente que tem um pensamento assim: ah, não, mas eu vou comprar esse aqui que não é original, porque ele é muito mais barato. Só que aí você vai fazendo as contas de quantas vezes você já comprou aquilo que é mais barato, saiu muito mais caro que se você tivesse comprado um só que é original. Então, às vezes nós fazemos uma conta errada, né? Imaginamos na nossa mente que estamos ganhando, estamos economizando, mas na verdade você está gastando mais. E o produto falsificado parece, mas não é. Então, isso é fato. Às vezes parece, mas não é. Eu peguei a definição no dicionário, né? Não fui no grego, nem no hebraico. Falei, vamos no português, que eu acho que é mais fácil da gente se entender, né? Mas o significado da palavra falsificado diz assim, que é aparente, que é fingido, que é simulado, né? Porque às vezes a gente pensa em algo falso e só pensa assim na parte ruim, né? Pirataria. Mas se você pegar um simulador, né? Esse dia nós fomos na casa do André, né? Eu, o Natan, o pessoal lá, e o André ele ganhou um volante, né? Que é um simulador de direção para jogos de corrida, né? E o Natan amou aquele negócio lá, né? Eu também queria gostar um pouco mais, mas ele não deixou, que ele não soltava o volante lá pra gente jogar, né? Mas quando eu joguei um pouquinho lá, a sensibilidade é muito próxima do real, assim. Ele puxa o volante, treme, vibra e faz tudo. Só que é totalmente diferente de você dirigir um carro, né? Agora o Natan vai tirar a carteira, né? Vão dar porte de arma para ele agora, essa semana já deram, né? E aí ele vai tirar a carteira agora. Então ele vai perceber, ele vai conseguir ver a diferença de dirigir um carro normal, natural e um carro no simulador. Então quando a gente fala de algo falsificado, é algo também simulado. Outra definição, que é criado, dissimulado, enganoso, fictício, ilusório e inventado. Por que eu estou trazendo essas definições para você? Para você ter uma noção que daqui a pouco a gente vai trazer tudo para o mundo espiritual. Fica tranquilo. Eu estou trazendo isso para poder criar um cenário na tua mente para você conseguir fazer essa comparação. Também uma das definições é adulterado, alterado, ilegítimo, modificado. Quando eu lembro dessas palavras adulterado, ilegítimo, modificado, eu lembro de quantas vezes eu fui parar no pátio do Detran, né? Eu lembro que uma vez o Natan, ele era de colo ainda, né? O Natan era de colo. Alguns acompanharam essa época minha, né? de tongura, né? Mas o Natan era de colo, né? Eu tinha nessa época acho que eu estava com um Tempra, né? Um Tempra rebaixado, com isofilme de tudo quanto é jeito, com luz no pisca, tudo que não podia tinha no Tempra, né? O Fabiano gostou, né? Era top. A maioria dos meus carros nessa época era tudo mexido, né? Assim, só que nada era legalizado, né? Então eu andava fora da lei. E aí eu lembro que eu tinha ido na casa do meu pai, né, passear com a minha avó. E aí na volta eu deixei minha avó na casa dela. E aí eu tava voltando embora, aqui na frente da Coca, né? A pastora Elisa lembra desse negócio, ainda ela ri da minha cara uns dias, né? Por causa de umas coisas que tinham acontecido na época. Mas eu tava voltando, na hora que eu parei, que eu passei na rua assim, que eu passei na curva assim, uma blitz enorme. Eu pensei assim, fiquei aqui, né? Já não vou chegar em casa. Mas não deu outra. Eu tava passando na blitz. E a hora que eu tava terminando de passar na blitz, o guarda olhou para trás, né, e falou assim, encosta aí. Eu falei, poxa vida, eu tava quase passando já, né? Tava quase indo embora. E aí encostou. E aí começa aquela argumentação, né? E aí o guarda falou, não, esse carro é rebaixado. Eu falei, não, doutor, não é rebaixado. Doutor não, né? Policial, não é rebaixado. O carro passava 2 dedos assim no paralama, não é rebaixado, né? É que nem a pessoa quando peca, né? Ela peca e ela quer justificar de todo jeito que ela tá certa, mas na verdade ela tá errada, né? E aí eu falei, não, mas não é tão rebaixado. Eu usei o argumento da viagem, né? Falei, eu tô com o carro cheio de coisa no porta-mala. Daí o guarda falou assim, mas tá no porta-mala, e por que a frente também é baixa? Eu falei, não, é que é o peso, né? E você começa a tentar justificar de todo jeito, né? Aí você erra quando você chegar pro teu pai, não, mãe, pai, é que eu não queria fazer isso, mas é que é assim e funciona desse jeito. E aí você começa a tentar arrumar um monte de argumento para justificar teu erro, mas na verdade você tá errado, né? E aí eu falei assim, eu tava quase convencendo o guarda, quase.
Aí Deus falou assim, não, você não sai daqui hoje, você vai ter que aprender que você está errado. Né? Para um tempo original do meu lado, assim, cabia, acho que eu sentado no pneu, assim, de tanto espaço que tinha dentro do pneu para o paralama. Eu olhei assim, filha da mãe, tinha que aparecer agora. Né? Daí a hora que eu vi o carro, assim, falei, deixa quieto, eu vou tirar minhas coisas aqui e tal. Eles não conseguiram nem levar meu carro no guincho, pra você ter uma ideia. Tanto que o carro não entrou, não subiu no guincho. Tão baixo que estava. Mas o que eu estou falando para você? O carro ele tem um estudo para ser daquele jeito, né? Então os engenheiros, né, pensaram, analisaram, olharam tudo e calcularam e perderam noites de sono para fazer o carro daquele jeito. Daí a gente vai lá e acha que é melhor que o engenheiro. E não, porque assim fica com a aerodinâmica melhor, fica uma estabilidade melhor, fica tudo melhor, né? E fui pro pátio. Mas aí, não cansado, né, de errar, tirei o carro do pátio. Daí no dia Deus até deu misericórdia, consegui tirar sem precisar levantar lá no pátio, beleza. Mas na promessa de fazer o quê? De acertar o carro, levantar, deixar tudo original, tirar minha luz de pisca, diminuir o isofilme que era muito escuro, arrumar o carro e deixar ele original de novo. Eu fiz isso? Não, lógico que não, né? Porque qual que é a nossa tendência? Eu falo assim, depois eu faço, eu vou arrumar, com o tempo eu vou ajustando, eu vou acertando, né? E não ri não, porque você é do mesmo jeito, pode ficar tranquilo, só pode ser que não seja com o carro, mas as coisas acontecem. E aí, uma bela noite, o Gesiel morava aqui no Centenário. O Natan era de colo, chorava que Deus o livre. E aí eu falei assim, vamos... Não, deixa que eu levo vocês embora, que eles iam a pé e tal. Mas eu ainda não tinha levantado o carro. Eu estava na expectativa de fazer. E nem a luz tinha mudado ainda. E aí quando eu chego no Centenário, uma blitz de novo. E para minha sorte, era o mesmo guarda. O mesmo guarda. Naquele dia eu agradeci o Natan. Falei assim, graças a Deus que o Natan estava ali. Porque foi parar na blitz, ele começou a chorar. E eu acho que estava com uns 4 sentados atrás naquele dia. Você vê como estava bem errado, né? Por isso que eu digo para você, os fins não justificam os meios, tá? A gente usa alguns argumentos para justificar o nosso erro e aquilo que nós queremos fazer errado, mas na verdade nós temos que viver por princípios. Por isso que eu falo para você assim, quando a gente olha para a história de Davi, eu já falei isso várias vezes, mas é bom lembrar. Davi tinha uma motivação boa no coração. Mas o jeito que ele estava fazendo estava errado. A minha motivação foi legal, de levar eles para casa, para que ele não precisasse carregar o neném no colo, no sereno. Mas podia ter feito 2 viagens. Quer dizer, ia fazer uma só porque ia ficar na blitz, né? Mas ia tentar fazer 2. Aí parou lá, o guarda olhou para mim assim, você não levantou o carro, né? Eu falei assim, não deu tempo. Eu tava com a etiqueta do pátio ainda na chave, pra você ter uma ideia. Não tinha tirado ainda. Ia usar como chaveiro, acho que lá. Mas o guarda falou assim, não, eu vou te dar uma outra oportunidade, eu vou te dar uma outra chance de se arrumar isso aí. Aí, beleza, me liberou, não multou nada. Ele falou, não, pode levar a criança embora. Eu fui salvo pelo Natan aquele dia. Daí ele falou, não, pode ir embora, mas arruma esse carro que na próxima não vai ter chance. Aí beleza, daí eu fui lá e arrumei o carro, né? Não. Aí eu vendi o carro depois lá e beleza. Mas o que eu tô querendo trazer esse paralelo para você? Que às vezes nós modificamos algo que Deus criou perfeito. Porque tudo aquilo que é modificado do original passa a não ser mais original, ele passa a ser modificado, adulterado, alterado. Às vezes perguntam para mim assim, pastor, é pecado fazer tatuagem? Aí eu falo assim, está escrito na Bíblia que você tem que fazer? Não tá. Se não tá lá, se não tá no manual do fabricante que é para você fazer, por que você vai fazer? Isso glorifica e te edifica de alguma forma? É um pecado? A Bíblia fala que não fala que pode, não fala que não pode. Mas a Bíblia diz assim, tudo aquilo que te edifica, faça. Aquilo que não te edifica, não faça. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Mas o que eu estou tentando trazer? Te mostrar que às vezes algo que está fora dos padrões, entendeu? Está adulterado e está falsificado, isso é óbvio. Mas eu quero que você comece a trazer isso para a tua vida, para que nós possamos trazer isso para a nossa vida. Mas vamos lá, o que significa então o original? Se a gente já sabe agora o que é o falsificado, automaticamente tudo que é original é totalmente ao contrário, é que é autêntico, que não tem mudanças. Mas no dicionário diz o seguinte, que é relativo à origem. Então tudo que é original tem relatividade à sua origem, está ligado diretamente à sua origem. Quando você tira um celular da fábrica, ele é original, até que você coloca ou raspa a marca, faz qualquer coisa, ele é original. Ah, quebrou a tela, que nem meu celular está com a tela quebrada, mas ainda é original, por mais que ela esteja quebrada. Eu ainda não troquei. A partir do momento que eu troco ela por uma outra, pronto, já não é mais original. Perdeu a originalidade. Mas ainda diz mais.
O que significa ser original? Coisa que se tiraram ou podem tirar cópias. Quando você pode tirar cópia de algo, ou já tirou cópia de algo original, é porque aquilo lá é original. Então você tirou uma cópia dela. Né? Lá no cartório, a pastora Adriana trabalha no cartório, você pode tirar uma cópia autenticada por verdadeiro ou por semelhança. Né? Por semelhança é só, como é que é? Você olha na tela lá e vê, né, se é igual o documento, é mais ou menos isso? Por comparação, isso. E aí, por verdadeiro, você tem que estar com o documento original junto para que faça essa comparação ali. Então, assim, o que é original, você pode tirar uma cópia daquilo. Vamos começar a ler a Bíblia? Para você não ficar só ouvindo eu falar? Pra você não falar que eu estou achando as coisas, não. Vamos caminhar pela palavra, que é muito mais legal. Eu quero deixar o texto base para você. Nós vamos caminhar um pouco na Bíblia, mas eu quero deixar esse texto base só para firmar aquilo que a gente está conversando. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 6. E aí, na sequência, eu já leio para você o que eu queria trazer sobre a originalidade. 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse texto é o texto base sobre o que nós estamos falando hoje, de ser original ou falsificado. Agora vamos então continuar aquilo que eu estava falando para você, sobre ser original, que é relativo à origem, que se tiram cópias do que é original, porque é algo original, então se copia algo dali. Vamos para um texto que você nunca leu na vida, Gênesis 1, 27. Não, vamos a partir do 26 mesmo. A gente leu do 27 até o 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Nós acabamos de entender que ser original é ser relativo à origem. Se é relativo à origem, então eu posso olhar para a Bíblia e falar o quê? Eu sou uma cópia de quem? De Deus. Porque eu sou originário dele. No livro de Efésios diz assim que nós já éramos em Deus antes da fundação do mundo. Então nós já éramos em Deus. Ele já sonhava com a gente, nós já estávamos criados nele. E aí ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Façamos então uma cópia. Vamos fazer então uma cópia. E aí ele fala, domine ele sobre todas as coisas, como está escrito ali. E aí no 27 diz, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então façamos a nossa imagem, vamos fazer algo muito semelhante a nós. E aí no 28 diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Qual é a ordem que Deus dá para eles no versículo 27? Eu fiz uma cópia de vocês, criei vocês em mais semelhança. Então agora vocês foram criados de uma matriz original. Fechou? Beleza? Todo mundo entendeu. O que Deus fala? Agora façam várias cópias. Entendeu? Em cima de quem? Da matriz original. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos cópias do Senhor. Nós fomos criados para quê? Para se multiplicar, para sermos várias cópias dele. Por isso que quando alguém chegar para você e falar assim, você não vale nada, você não presta, você não vale nada, você não é nada. Aí você olha, não, mas eu fui criado de uma matriz, eu fui criado de uma cópia original, perfeita e dominante. Então você é tudo, porque Deus é tudo. O que acontece às vezes? Nós distorcemos a cópia.
Né? Quando você vai no cartório tirar uma cópia autenticada, o que eles fazem? Eles metem um carimbão lá e falam assim, isso é verdadeiro, esse documento é verdadeiro. Quando você quer só uma cópia simples, não tem carimbo nenhum. Pode ter sido adulterado, pode ter sido feito qualquer coisa naquele documento. Mas quando é autenticado, o que acontece? Não, esse documento vale como original. Mas como que você pode ser então uma cópia autenticada de Jesus? Quem arrisca responder aí? Isso, não briguem, vai lá. Fala com a boca assim, ó. Vai, fala. Como que você pode provar que alguém é uma cópia original de Jesus, de Deus? Não. Pode ser também, mas não é a resposta que eu tenho que se dar. Como? O que eu falo? Pensa, vamos pensar, vamos raciocinar. No começo dói, mas depois a gente vai acostumando. Vai lá. Quando a gente vai no cartório, como é que eles comprovam que o documento é verdadeiro? Eles fazem o quê? Colocam um carimbão, eles fazem uma marca no documento. Como é que você prova que a pessoa é cópia autenticada de Deus? Pelo quê? Pela marca de Cristo em você. A partir daí você pode falar assim, não, esse realmente é uma marca autenticada. Esse está garantido, já está selado aqui, ó. Esse realmente é. Mas aí você vai dizer assim, mas é contraditório, porque você acabou de falar que nós somos cópias de Deus, beleza? Mas você pode tirar um xerox de vários documentos e falar, adulterar um, adulterar outro, modificar um, modificar o outro. Mas o original é aquele que tem o quê? A marca. Você quer ser uma cópia autenticada de Jesus? Tem a marca de Cristo. Qual é o passo para ter uma marca de Cristo? Entregar a vida para Ele. Falar assim, me compara, me ajusta, me molda. É que nem o policial comigo aquele dia lá no carro. Falei assim, você pode deixar teu carro original, ele pode voltar a ter todas as características de novo. O que eu precisava fazer? Ajustes, acertar, levantar, tirar as rodas, deixar tudo original de novo. E aí eu passaria a estar de novo alinhado ao original. Então nós podemos ter isso também. Mas vamos lá. Eu deixei umas imagens com Israel ali. E eu quero que você dê uma olhada em algumas coisas ali. E depois eu vou fazer outra pergunta, daí você vai responder, tá? Ó, tem uma imagem que é o original, o real, e a outra é fake. Pode passar outra. Ó, esse é um tênis que o de lá é falsificado e o de cá... Ajuda um pouquinho. É o real. Passa outra. Presta atenção, tá? Em tudo que vocês estão vendo. Ó, ali é uma cópia falsificada e o outro é original. Passa para outra. O de lá é o original, não tá escrito, mas o de lá é original e o de cá é falsificado. Eu sei porque eu li lá na matéria, tá? Ó, o de cá é original, o de lá é falsificado. Daqui é original, de lá é falso. Passa para outra. Ó, perfume. Esse aqui é original, aqui tá difícil de ver, mas aqui é original, o de lá é falso. O de lá é mais rosinho, mais bonitinho. Ó, maquiagem para as meninas aí, ó. Falsificado de cá e o de lá é original. Tem a caixa também, ó, mostrando qual que é falsificado e qual que é original. Acho que acabou, né? Acabou? Agora eu te pergunto, como que você identificaria ali? Digamos que você olhou, digamos que você tem aquele bastão da MAC ali. Alguém te dá um agora, você olha para ele, aí solta, aí você pega o outro e olha de novo. Você conseguiria distinguir a diferença? Só olhando assim um, depois soltando o outro? Como que você ia identificar? Hã? Usando. Só que usando é meio perigoso, tá? Porque se você passa um batom ali que tem chumbo, aí você tem alergia, lascou. Daí você vai ficar com o beijo desse tamanho. Não precisa nem de botox, né? Mas vai ficar, pode dar alergia se você usar um produto falsificado. Como que você pode distinguir aí? Vai passando as fotos para ver se a galera pega o negócio aí. Características. Mas o segredo está no quê? Porque se você pegar uma caixa de um produto falsificado, eu estava olhando alguns outros, só que não tinha como passar todas as fotos, mas na caixa do original e do falso era idêntico, por um pequeno detalhe, uma marquinha que tinha num e que não tinha no outro. O segredo está nos detalhes. Para você conseguir identificar
o produto original do falso, você tem que apreciar os detalhes. Se você não olhar os detalhes, passa batido. Passa totalmente batido. A pastora Adriana trabalhou muito tempo lá no caixa do cartório. É fácil ou é difícil identificar uma nota falsa? É difícil, né? Muito difícil. Por quê? Porque você tem que se atentar aos detalhes. Quando você passa a olhar para a tua vida espiritual ou para a vida de alguém, eu quero saber se esse cara ou se essa moça é um cristão autêntico ou não. Às vezes ele é autêntico como? Por fora. Sabe? No jeito de se vestir, no jeito de falar, cumprimento com a graça e paz, com a paz do Senhor, com shalom, com não sei o quê. Usa roupa bonitinha, tudo certinho. Aí você olha assim, não, realmente é original, não só pode, é autêntico. Mas aí você começa a olhar os detalhes. E aí você começa a ver que não está condizendo com a realidade. Então o segredo está nos detalhes. E não só para olhar para o outro e apontar o outro, porque você não precisa apontar ninguém. A palavra diz assim, que antes de tirar a trava do olho do teu irmão, ou antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu próprio. Então não precisamos fazer isso. Não precisamos apontar a ninguém. Precisamos fazer o quê? Analisar os detalhes da nossa própria vida. Porque nós temos um grande defeito, o ser humano tem um grande defeito, de antes de querer, sabe, ajudar o outro, ou antes de querer se ajudar, ele quer ajudar o outro, mas às vezes não tem nem capacidade de se ajudar. Então nós temos que fazer o quê? Nos corrigir primeiro, nos alinhar primeiro, para daí querer ajudar alguém. Não tem como fazer isso. Então primeiro nós temos que apegar aos detalhes da nossa vida. Nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida e começar a olhar todos os detalhes, baseado aonde? No original, na matriz. Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, seja o quê? Fala com a boca assim, seja o quê? Como o quê? Você vai sempre para a origem, você vai sempre para a matriz, você vai para a fonte. Aí você sabe se você está sendo, se você foi adulterado no meio do caminho, se você é falsificado, o que está acontecendo? Às vezes as pessoas chegam e perguntam, pastor, como é que ser um cristão? O que eu preciso fazer para ser um cristão? É só largar uma Bíblia na mão dele e falar assim, ó, faça o que está escrito aqui dentro. Se molde a esses padrões. E aí você vai resolver teu problema, você vai voltar à origem de novo. O dia que o guarda me viu pela segunda vez, ele falou assim, não fez nada, né? Por quê? Porque era explícito como o carro estava. Era explícito. Uma vez nós levamos um geral voltando do centro. Gente, se eu for contar tudo isso, eu levei geral esses dias na frente de casa, com a minha esposa assistindo. Eu estava entrando no portão, isso só para você rir, tá? Mas eu estava entrando no portão de casa, assim, eu abri o portão para entrar, não deu tempo. Eu não vi a viatura vindo atrás de mim, porque eu não estava devendo nada para ninguém. Não estava fugindo da polícia, né? Eu estava indo embora para casa. Estava eu e meu primo. E aí daqui a pouco ligou a sirene e falou, não acredito, geral aqui na frente. Só lá no bairro que eu levei geral umas 3, 4 vezes. Eles me amam fazer massagem, eu nunca vi. Aí parou e tal, e perguntou, e eu estava aqui na igreja fazendo as coisas, estava meio sujo até de massa de coisa. A primeira coisa falou assim, de quem é esse carro? Eu falei assim, é meu. Tem certeza? Eu falei, sei, tá o meu nome no documento, não posso ter carro? Eu quase apanhei ainda, né, quer ser bocudo ainda, né. Mas, sabe, aquela coisa assim. E aí, quando eu olho pro lado, a digníssima sentada assim, olhando de camarote. Eu falei assim, não acredito, ainda em tudo isso ainda, né? Aí daí ficar tirando sarro depois. E eu não entendi o porquê que aconteceu aquilo, né? Na hora eu falei, poxa vida, mas eu não estava correndo, não estava fazendo nada, né? Tava virando normal. E aí eu, conversando com meu primo, né? Eu falei assim, cara, eu não sei porque que ele parou, porque eu nem olhar. E eu lembrei da viatura. Que quando eu estava descendo na outra rua, a gente cruzou na lombada por eles. Só que eu não vi eles fazerem a volta para vir atrás da gente, porque nem tipo, né? Toda hora tem polícia lá. E aí, quando eu falei isso pra ele, assim, quando eu falei que eu nem tinha olhado pra polícia, dele falou assim, mas eu olhei. Eu falei assim, o que você fez? O cara ficou me encarando, eu fiquei encarando ele também. Eu falei, você tá pedindo pra apanhar, né? Eu falei assim, eu ganhei uma massagem de graça, né? Eu falei, nunca mais você anda comigo, né? Porque ele veio do interior, então, tipo, sabe, ele sem camisa no carro, andando lá de boa, e encarando o policial, né? Então, por isso que, às vezes nós usamos aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, e você pode apanhar, né? Ou você pode ir preso. Ou você pode levar geral também, tá? Então, cuidado com as pessoas que você anda, né? Com o que você busca para caminhar com você. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar todo mundo, que eu tenho que ir atrás do perdido. A palavra diz que você tem que ir atrás do perdido e não ficar caminhando com ele. Você tem que trazer ele para a tua realidade, não você ir para a realidade dele. O problema é que a gente acha que evangelizar quem está nas drogas, quem está no tráfico, quem está nisso e naquilo, é que você tem que ficar caminhando junto com ele o dia inteiro. Não.
Você tem que falar assim, você tem que vir caminhar comigo. Não é você que tem que se moldar aos padrões do mundo. O mundo tem que se moldar aos padrões da Bíblia. Então, se nós estamos vivendo a palavra, nós temos que nos moldar e trazer as pessoas para viver dessa forma. Mas vamos lá. Existem algumas características, tá, de um cristão falsificado, adulterado, que não é autêntico. Vamos lá para Mateus capítulo 7. Vamos viajar na Bíblia um pouco. Versículo 15. Diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são como lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá maus frutos. Como que se identifica um cristão que não é autêntico, que é adulterado, que é falsificado, que tudo errado? Pelos frutos, pelas atitudes, pela conduta. Como você age, as suas ações vão revelar quem você é. Você pode falar para mim a história mais linda do mundo. Você pode sentar ali, a gente senta junto, troca uma ideia. Você vai contar uma história que eu vou até chorar, vou me comover. Mas o que vai provar quem você é não são as suas palavras, mas são as suas atitudes. Como você anda, como você se porta. Você pode falar para mim que é o melhor filho do mundo, mas chega lá em casa, só falta você dar na cara do teu pai e da tua mãe. Quando eles falam para você assim, não faça isso, você fala assim, quem é você para falar isso para mim? Mas na igreja você vem, você quer pagar de testemunho, quer pagar de santinho, de bonito. As tuas condutas mostram quem você é. Não são as palavras, mas são as ações. É aquilo que eu faço, e isso prova quem eu sou, de verdade. Então nós temos que avaliar isso, para saber se nós estamos sendo autênticos ou não. E o falso profeta, os falsos profetas enganam muitos por causa disso. Porque ele demonstra uma coisa, ele consegue iludir as pessoas. Tem gente que é bom de lábia. Tem gente que às vezes você não quer comprar alguma coisa e essa pessoa faz você comprar. O Fabiano é perito em vendas, mas ele não engana ninguém, tá? Eu vou dar um spoiler do que ele estava dando uma aula aqui de graça aqui, porque hoje em dia tem esse negócio, né? A primeira aula é grátis, depois daí você começa a pagar, mas você, né, você oferece. Ele estava dando um ensinamento para um jovem aqui, ele falou assim, ó, você tem que ir pelos padrões da pessoa, pelas necessidades dela, e não pelas tuas necessidades. Eu só aprendendo de longe, entendeu? Tem que estar ligado, tem que estar ligeiro, as oportunidades surgem. Ele falou, você tem que entender a necessidade da pessoa e não a tua necessidade. Você tem que ver o que o cliente precisa realmente. E aí o que o falso profeta faz? O cara precisa de dinheiro. Ele precisa disso, precisa daquilo. Então eu vou engambelar ele. Eu vou oferecer isso para ele. Como que as pessoas vendem a alma para o diabo? Porque elas querem ficar ricas, elas querem ficar famosas, elas querem de tudo na terra. Querem de tudo, mas numa facilidade extrema e tremenda. E aí o que ele faz? Eu te vendo isso, só que você tem que me dar alguma coisa em troca. Nunca é de graça. Nunca é de graça. Como que eu provo para você que Deus é melhor que o diabo? Porque o texto Romanos 8,32 diz assim, coloca Romanos 8,32 ali. Mas fala assim, se o próprio Deus, que nem o próprio Filho poupou, mas por amor a nós entregou tudo que ele tinha de melhor, que era Jesus, não vai dar com ele, juntamente com ele, todas as outras coisas. Romanos 8,32. Essa é a prova. E sabe o que é melhor? Que Deus não te cobra nada para isso. Deus não te cobra nada. Tudo é seu, por direito e herança. Olha lá, ó. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Querido, eu e você já temos acesso a tudo nessa terra. Não pegamos porque não queremos. Não nos apossamos porque somos bobos às vezes. E como que eu acesso tudo isso então? A palavra de Deus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente tenta fazer o contrário, a gente tenta buscar tudo na terra, e depois vai buscar Deus. A hora que der um tempo, no final da minha vida, eu vou buscar o Senhor. Temos que fazer ao contrário. Nós temos direito a tudo e de graça, sem precisar vender nada. Sem precisar perder nada. Pelo contrário, você tem tudo na terra e ainda ganha salvação.
Tem aparência, mas não é. Quando você vai identificar um cristão que não é original. Vamos para 1 Coríntios capítulo 5. E o verso 11. Beleza. Acho que é bom ter brilho de papel, né? Diz assim: mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Lembra que eu falei para você que você pode evangelizar, mas cuida com quem você traz para a tua história, cuida com quem você traz para a tua vida. Porque às vezes é o Satanás fazendo o quê? Usando alguém para te derrubar. Porque o jovem é campeão nisso, e o adulto também, né? Para não tirar de ninguém. De falar assim, eu sou autossuficiente. Não, fica tranquilo que eu dou conta desse negócio aí. Pode ficar tranquilo, não. É só um bag, eu dou conta. É só um gole, eu me domino. Aí é só mais um gole, é só mais um bag. É só mais um gole, é só mais isso, é só mais aquilo. Quando vê, já era. Nós achamos às vezes que somos autossuficientes, que nós estamos no controle de tudo. Só que o problema não está só nisso. Porque a gente olha, gente, eu vou falar para vocês, pai e mãe tem rastreador para gente ruim. E filho, quando é imaturo, tem rastreador para se lascar. Bonito, assim, bonito. Por isso que quando o teu pai ou tua mãe fala assim, ó, não fui com o jeito desse fulano ou da fulana. Não é que ele pegou uma birra, é porque ele está vendo algo pela maturidade e experiência dele que você não está vendo. E aí o que você quer fazer? Experimentar, ver para crer. Você quer ver para crer. Eu lembro quando eu estava lá na fábrica, né? O pai tem uma experiência muito grande de sol, desses negócios, né? E eu tenho uma experiência muito grande de ser teimoso, né? E eu entrei na escola acho que umas 5 vezes, mais ou menos, assim, né? Eu tô tentando ganhar da minha esposa, eu vou conseguir. Tô brincando, não é brincadeira. Eu sei que eu tô brincando com a morte hoje, assim, né? De uma forma muito, né? Mas às vezes eu tinha uma ideia e o pai falava assim, não, ó, desse jeito sim não vai rolar. Mas tipo assim, eu falava assim, não, mas eu acho que desse jeito aqui eu tô pensando assim. Eu falei assim, não, a gente pode até fazer. Meu pai muito sabe nessa parte, né? Que ele não teima, assim. Só que eu teimo, né? Daí eu vou lá e não dá certo. Né? Teve algumas vezes que funcionou, tá? Porque, né, não é tão assim, né? Mas às vezes funcionava. Mas quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de conduta, de experiência, nós temos que ouvir as pessoas. Saber ouvir uma opinião, saber entender, saber olhar e sabe, às vezes, dar o abraço a torcer. Porque você tá vendo aqui, ó, o que o texto está dizendo, porque não é só o que o pai e a mãe diz, mas é o que o texto diz. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que a Bíblia é real e verdadeira? Levanta a mão para se comprometer legal mesmo assim. Você acha que a Bíblia é verdade? Beleza, então fechou. Então você tem que obedecer. Diz assim, cadê? Mas agora estou escrevendo que não deves associar-se com qualquer que, dizendo-se ser o quê? Irmão. Às vezes a pessoa chega pra você, não, cara, eu sou crente. Não, mano, ó, eu vou na igreja. Não, eu sou gente boa, eu sou tranquilo. Mas só que o que você tem que fazer? Avaliar. Não quer dizer que você vai virar as costas. Porque às vezes Deus levou essa pessoa pra você justamente porque ela tem que ser transformada. E Deus quer usar você pra isso. Só que o que você tem que fazer? Ser influência e não influenciado. Aí você começa a fazer o quê? Sondar, começa a avaliar. Então não se associa com pessoas que sejam imorais, avarentas, idólatras, caluniadores, alcoólatras ou ladrões. Aí, em vez de associar, o que você faz? Deus, eu vou orar para essa pessoa. Eu vou buscar para que ela seja transformada. Eu vou realmente me doar, eu vou interceder. Que interceder é você colocar no lugar. Então você vai fazer de tudo para quê? Para que essa pessoa mude. Mas você não vai se associar a ela. Você vai ir até ela para ajudar. Porque se ela chegou até você é porque ela viu alguma coisa. Ou quem sabe ela até veio para tentar te derrubar. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso que Ele te deu visão. E sabe como é que você tem visão? Quando você tem origem. Quando você está nas origens. Quando você está bem, quando você está tranquilo, quando você tem um relacionamento com Deus. Aí você passa a ter experiência, você passa a ter visão. E aí você passa a ajudar e não ser prejudicado. Sabe como que o anticristo trabalha? Influenciando a mente das pessoas. É só isso que ele faz para tentar derrubar. Vamos lá para 1 João, capítulo 4, versículo 1. Porque nós vivemos num mundo de influência.
Tem vários influenciadores de todo quanto é jeito. Você entra no YouTube, tem influenciador digital pra tudo. Pra tudo, pra tudo. Tanto pra coisa boa quanto pra coisa ruim. Tem influenciador pra tudo. Lembra da época lá de caçar Pokémon na rua? Eu nem vou perguntar se você fez isso pra você não passar vergonha. Mas eu sei que teve gente que caçou aí, né? Só que assim, como que isso surgiu? Como que isso pegou preço? Com influência de outras pessoas. E aí quando você não tem maturidade, você se deixa levar por qualquer coisa, o que você faz? Você faz a mesma coisa. Você faz do mesmo jeito. Por quê? Porque você é que nem piolho, vai pela cabeça dos outros. Mas você não pode ser assim, porque você é autêntico, você tem uma matriz, você tem uma origem. Então nós temos que ser diferente. Mas o mundo funciona assim. 1 João 4,1 diz: Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O diabo não brinca de ser diabo. Lembra que a gente falou uma vez que ele não tá, o projeto do diabo não é mais matar as pessoas como ele fazia com os mártires. Não é acabar com todo mundo, não. Ele só precisa te distrair. Só isso. Você já parou para ver quanto tempo você fica no teu celular o dia inteiro? Você já parou para ver o quanto tempo você perde todo dia? Com bobeira? Não estou dizendo que é errado você usar teu celular. Mas é errado você não saber administrar o teu tempo. Sabia que Deus dá um talento para nós todo dia? E nós enterramos, na maioria das vezes, todos os dias, o talento? Quem aqui recebeu um talento hoje? O que você fez com ele? Pensa no que você fez durante o dia. O que é o talento? São as 24 horas que Deus te dá. Deus nos dá 24 horas, todos os dias. Deus coloca um talento na minha e na tua mão. O que nós fazemos com ele? Nós multiplicamos ou nós enterramos? Você quer saber isso? Matéria, vamos dar uma tarefa de casa, lição de casa. Nem começou a aula, já está dando tarefa. Você vai fazer uma lição de casa hoje. Você vai chegar na tua casa, que eu sei que você tem um celular. Você vai chegar na tua casa, você vai lá, eu não sei o caminho do teu celular, mas você vai nas configurações e vai buscar o tempo de uso de cada aplicativo. Você vai buscar, não agora, tá? Não agora, já vou avisar já teve, né? Tipo o bang bang, né? Que vem quem atira primeiro. Não precisa fazer agora. Você vai chegar lá na tua casa, para você não desfocar agora. Você vai olhar lá a lista de aplicativos e qual o maior tempo do teu aplicativo. Se a Bíblia nem aparecer, tá feio o negócio. Pastor, mas eu uso a minha Bíblia de papel. Falei assim, às vezes ela tá cheia de pó, né? Porque você fica o dia inteiro com o celular. Eu não estou dizendo que é errado, contanto que nós sabemos administrar o nosso tempo, administrar aquilo que a gente faz. Tá? Depois você vai ter essa lição de casa. Não precisa publicar em lugar nenhum não, tá? Pra você não passar vergonha. Mas faz uma autoanálise. Não estou dizendo que você é errado. Não, eu sei que tem muita gente aqui que não perde tempo. E eu espero que aqui ninguém perca tempo. Mas se está perdendo tempo, dá tempo de alinhar, dá tempo de arrumar. Você quer viver uma história linda na Terra? Quer experimentar todas as coisas boas que existem na Terra? Fazer se cumprir o que está escrito em Gênesis 1:26, domine sobre tudo? O que você quer? 3, 4, tá bom, os 3, 4 que falaram amém, você vai dominar sobre todas as coisas. Quem não quer vai ser dominado sobre todo mundo. É uma escolha. Ser abençoado na terra é uma escolha. Viver uma vida genuína na terra é uma escolha. Você escolhe o que você quer viver. Você quer dominar sobre todas as coisas ou não quer? Você quer ser dominado? Só que muitas vezes está sendo dominado pelo teu celular. Você tem que começar a dominar sobre as pequenas coisas para poder dominar sobre as outras. É tudo um processo. Não tem como você se formar em medicina se você não sabe investir 6, 7, 8 anos numa faculdade, em especialização e tantas outras coisas. Tem que investir tempo, tem processo para acontecer. Mas vamos continuar. E como identificar se eu sou ou se tem alguém ao meu redor que é original ou falsificado? Pelos detalhes das fotos que nós passamos. Pelo comportamento. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo falou. Se você está sendo imitador de Cristo, ótimo, você está buscando a matriz, está buscando ser original, está buscando ser autêntico. A chance de dar ruim, de ter problema é muito pequena. É muito pequena, porque o produto original dura o tempo que tem que durar. Você já parou para fazer uma análise, quem é mais adulto, né? O Hudson, né? A gente que é da era um pouquinho mais, não jurássica, né? Já estamos na idade moderna quase, né? Mas nós vemos nas coisas básicas. Você compra uma tomada e usa ela 3 meses. Com 3 meses está tudo frouxa já. Lembra que um dia teve uma época que estava fazendo barulho aqui no som? Volta e meia fazia barulho, dá uns estralos, uns negócios. É porque a tomada afrouxava. Porque você olha a chapinha da tomada,
eu acho que é da grossura de um papel desse aqui, de tão fina que é. Mas quando você for lá na casa da tua avó, se a tua avó tiver uma casa bem antiga, ou quando você entrar numa casa bem antiga, pede para alguém mostrar como era uma tomada, desmontar uma tomada daquela e ver a espessura do metal de antigamente. Porque antigamente as coisas eram feitas para durar. E outras coisas, as coisas são feitas para estragar. Presta atenção. É que a gente não presta atenção nos detalhes. Mas você compra um celular. Todo mundo gosta de celular aqui, né? Quem quer um iPhone 12? Ó, até o amém ficou mais forte agora, né? Quem quer um Galaxy S20 Ultra? Ó, viu? Aquele encheu de fé. Também. Quem quer ler a Bíblia inteira essa semana? Ó, não, agora valeu a pena, valeu a pena. Mas assim, presta atenção num detalhe. Você compra um celular e o celular vem com garantia de quanto tempo? 1 ano, certo? Aí quando eles falam assim, ó, tem a garantia estendida, porque vai que, né, dá um problema no primeiro ano, e aí você não compra a garantia estendida. Eu falo, não, tem a garantia de 1 ano, eu vou usar por 1 ano. Mas você sabia que a vida útil do celular é de no máximo 3 anos? Com 2 anos ele já começa a enfraquecer, com 3 anos ele está travando. Aí você olha e diz, poxa vida, mas eu comprei um celular tão bom e ele já está travando. Mas é porque ele tem uma vida útil, ele foi feito para estragar, para você ser um consumista e trocar e comprar outro. Por isso que existe a garantia estendida. Não estou dizendo para você comprar a garantia, eu não compro garantia estendida, entendeu? Mas assim, na maioria das vezes, quando encerra-se o primeiro ano, começa a dar pau. Começa a dar problema, começa a dar defeito. Porque ele foi feito o quê? Para estragar. Por isso que quando nós não somos autênticos em Cristo, a tendência nossa de desistir, de parar, de dar ruim, é muito grande. Porque você passa a ser adulterado, você passa a ser alterado. Tem um carro, só por curiosidade sua, na verdade, né? Um carro que já foi construído há muitos anos atrás, depois que inventaram a roda, que chamava-se Passat. O Passat tinha um problema muito grande. Mesmo o original, ele quebrava no meio. E quando você rebaixava, quebrava em 5 partes o Passat. Porque ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para ser rebaixado. Ele foi feito para andar original. O Gol, quando você rebaixava, e eu tinha uma Paraty rebaixada e fez a mesma coisa. Quando você rebaixa ela quebra na frente, a estrutura da frente do carro. Por quê? Porque ela não foi feita para ser rebaixada. Aí você foi feito em mais semelhança de Cristo. Aí você enche a tua vida de porcaria. E aí você morre cedo, porque você não foi programado para viver com toda essa porcaria. Aí como você faz para viver bem? Vive do jeito que tem que viver. Vive do modo certo. Ó, depois de 11 anos, eu não vou te falar o número para você não escandalizar, mas depois de 11 anos, meus exames baixaram. Os números dos meus exames baixaram, do triglicerídeo e colesterol. Mas o porquê que eles subiram? Primeiro que tem uma tendência genética para que eles subam. Mas o que eu tinha que fazer? Controlar. Comer coisas boas, que não era pizza, que não era coxinha, que não era essas coisas assim. Eu não sou proibido de comer essas coisas, mas quando eu tenho que controlar o que eu como, porque senão o exame sobe demais. E aí quando eu tinha 27 anos, a minha esposa falou assim, você já fez exame de sangue? Eu falei, não, pra quê? Eu não tô sentindo nada. O homem tem esse problema, né? Só vai no médico quando tá morrendo, né? A mulher não, a mulher vai. Gente, eu fiquei 6 anos com plano de saúde, eu fui no médico 3 vezes, pra você ter uma ideia na época. E aí eu fui, aí o médico falou assim, ó, se você continuar desse jeito, até os 40 você vai ter 2 infartos. Ele nem falou 1, já falou 2. Aí, há um tempo atrás, eu pensei assim, bom, eu tô com 34, 35, o médico falou 40, falei, tá, o relógio tá andando, o negócio tá pegando. E aí quando eu fui olhar os meus exames, eu falei assim, realmente o médico lançou uma maldição, acho que ele falou alguma coisa pra mim. Mas não é, ele tava vendo algo que já era predisposto a acontecer. E o que eu fiz? Nada. E aí Deus olha para mim, para você e fala assim, ó, você é predisposto a pecar. E aí o que você faz? Nada. E aí você quer viver. Aí você quer ter uma vida digna, você quer realmente alcançar o reino de Deus, ser salvo. Mas nós não fazemos nada às vezes para mudar. Não fazemos nada para mudar a situação. Aí o que eu comecei a fazer? Falei, vou mudar. Comecei a ir para academia, comecei a tomar remédio, que era o que o médico falou, ó, toma remédio. Mas o que surtiu muito mais efeito foi a academia do que o remédio. Eu percebi esse mês quando eu fiz o exame de novo. Então o que tem que fazer? Se eu sei que aquilo me faz bem, eu vou fazer. Se você sabe que orar te faz bem, por que você não ora? Ah, mas eu estou orando. Ótimo, ótimo. Mas se você conhece alguém que está ruim e você sabe que a oração resolve, mostra para ela que orar vai resolver a situação dela. Mostra para ela que ir até Jesus ainda continua funcionando. Porque a gente trata a Bíblia como se fosse um conto de fadas, como um livro de história. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia é só um paralelo do que eu e você podemos viver. A Bíblia é só um paralelo do que eu e você podemos experimentar.
O que Jesus fala para Tomé? Tomé, seu cabeção, você não está vendo que é só crer, que é só acreditar. E ele fala assim, mas eu tenho que tocar para ver. Aí tem um monte de jovem que fala assim, eu tenho que experimentar para ver se é bom. Tem um monte de jovem que usa esse argumento para fazer sexo antes do casamento. Aí fala assim, não pastor, mas eu tenho que experimentar, vai que a menina não dá certo comigo, vai que o menino não dá certo. Eu tenho que experimentar. Aí eu vou falar uma coisa para você, fezes é ruim? É bom ou é ruim? Aí ninguém responde, porque você acha assim, você já experimentou. Não vou fazer essa pergunta. Mas eu vou dizer assim, tem coisa que você não precisa, né? Provar para saber se é bom, porque você já sabe que é ruim. E por que quando é para fazer isso, você tem que perguntar se é bom ou se é ruim? Por que você tem que experimentar também? Vocês já estão falando para você que vai te trazer problema. Você está entendendo? Que a gente traz coisas para tentar justificar a nossa falha, justificar o nosso erro. Isso identifica e mostra quem é original e quem é falsificado. Quem está buscando ser autêntico e quem não está. Então nós temos que mudar de posição, temos que mudar de comportamento. Mateus 23:4, você vai ler depois, fala sobre cobrar e julgar, mas sendo que você não faz. Nós temos que cobrar as pessoas? Temos que julgar não a pessoa, mas a ação dela. Tem muita gente postando, agora virou moda, né? Não julgue. Por quê? Se a palavra diz que tem que julgar. Lê o texto inteiro. Porque, cara, é muito sério isso. A gente lê um texto da Bíblia e aí você para no primeiro. Porque lá em Mateus 6 ou Mateus 5, que fala não julgueis. Dá uma olhada aí, vocês aí que estão com Bíblia, os jovens. Eu sei que todos os jovens estão com Bíblia, né? Tem no celular, pelo menos. Pode ligar o celular. Para ver a Bíblia. Não para responder mensagem. Mas acha aí onde está escrito não julgueis. Vamos usar o celular para uma coisa que presta, né? Eu sei que você usa. Mateus 7. Qual é o primeiro versículo? Não, óbvio, né? Parabéns. Um exemplo de como não ser. Vai. Fechou. Aí a gente para nesse texto. Não julgueis. Aí você faz um negócio errado, daí alguém fala pra você, teu pai vai te corrigir, tua mãe vai te corrigir. Você fala assim, pai, para. A Bíblia diz pra você não julgar. Você já leu o texto inteiro? Aquele texto manda você pro inferno. Por causa da tua atitude errada. O texto fala para analisar o quê? A ação. Se a ação está errada, tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado e julgado a ação. Só que daí a gente usa isso o quê? Em nosso benefício para continuar errando, continuar pecando. Sabe quem fala assim, não julgueis? Pode ver, todas as pessoas. Eu dou minha cara a tapa. Todas as pessoas que publicam nos stories, não julgueis as minhas atitudes, é porque está fazendo coisa errada. Se não está fazendo coisa errada, está fora do propósito. Está sem compromisso com Deus, não está andando com Deus, não está seguindo a Bíblia, não está orando, não está fazendo nada. Aí ela, o que ela não quer? Ela não quer cobrança. Por isso que ela fala, não julgueis. Só que lê o texto inteiro antes de publicar. Esse dia eu falei assim, que comece o mimimi, eu escrevi assim, e coloquei esse negócio, não julgueis. Falei, vamos ler o texto inteiro, vamos ler o contexto, para daí a gente publicar alguma coisa. E isso fala sobre não praticar a palavra. Tiago 1:22, vamos ler lá, para você não dizer que eu estou mentindo para você. Tiago 1:22. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para o quê? Salvá-los. Por isso que nós temos que ler a palavra, leia a Bíblia, porque ela que vai nos salvar, ela que vai mudar a nossa visão errada para uma visão correta. Aí no 22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando o quê? A você mesmo. Às vezes nós achamos que estamos sendo bons, mas estamos enganando a nós mesmos. Sabe? Então, vamos parar com esse negócio. Se você conhece alguém que está assim, não, eu estou bem, eu sei que aqui todo mundo está bem, mas você conhece alguém. Lembra que você vai ser usado como instrumento para ajudar outras pessoas, por isso que nós precisamos saber de tudo isso. A pessoa que despreza a correção, vamos lá para Provérbios. Fica tranquilo, até meia-noite a gente termina isso aqui. Tá? Eu sei que você não tem mais nada para fazer hoje é sábado, tá de boa. Tô brincando, não vamos até meia-noite não, vamos até 11h30 só, tá? Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, em algumas traduções está escrito da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quem despreza a correção tem algo errado, tem algo adulterado, tem algo falsificado nesse negócio.
Então tem que se corrigir, tem que acertar. Porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Se o teu pai te corrige, se a tua mãe te corrige, é porque Ele ama você, não é porque Ele quer ver o teu mal. É porque Ele está vendo que você está indo por um caminho que quem sabe Ele já viveu e Ele não quer que você faça a mesma coisa. Por isso que Ele corrige. Produtos falsificados normalmente não tem ajuste, ou o ajuste dele é muito curto. Então nós temos que aceitar a correção se nós queremos voltar à matriz, voltar à origem. A correção, ela te amadurece. Outra característica de uma pessoa que está adulterada, falsificada, causa contenda e discórdia. Tá? Se você conhece pessoas assim, recentemente nós vimos um cenário semelhante de uma pessoa que apareceu só para criar contenda e discórdia. Mas é um problema dela? Entre aspas, sim, quem sabe foi a criação. Mas qual é o meu e o teu papel? De levar a luz da palavra, orar por ela, buscar por essa pessoa para que ela venha mudar, trazer a luz da palavra como ela tem que ser para voltar à origem. E não só criticar, não só apontar. Mas se você quer descobrir se a pessoa está fora do plano, se ela cria discórdia e contenda, depois você lê lá Gálatas 5, 19 e 20. Você vai ver sobre as obras da carne. E você vai identificar também quem são as pessoas que estão fora do alinhamento. E aí, se você se identificar com algumas, é a hora de você chegar e falar: Deus, me perdoa, me ajuda a mudar, me ajuda a ser transformado, porque eu quero voltar à origem. Não é vergonhoso reconhecer o erro, vergonha é continuar errando. Isso é vergonhoso. Quando a gente pratica a obra da carne é porque a gente está desprogramado. E como arrumar isso? Hoje a gente está na era digital, então tudo é programação, né? Eu falei com o Hudson, vamos fazer um negócio bem legal aqui, que a gente ia puxar os interruptores lá para o fundo, né? Para não precisar ficar vindo aqui, apagar. Mas aí um dia eu falei assim, não, gente, a gente está na área digital, né? Chega de usar fio, né? Eu falei, Hudson, vamos pegar um Arduino, um negócio e vamos montar um projeto. Eu falei, Hudson, vamos montar um projeto, Hudson? Vamos montar? Eu dou a ideia, ele faz, né? Alguém tem que dar a ideia, né? O Hudson é cheio de ideia, ele parece o professor Pardal. Ele fez até uma bateria digital, só que o André não aprendeu a tocar essa ainda, então a hora que ele aprender, né, André? Você tá ouvindo, né? Tá? É pior que ele tá ouvindo, o fone tá aberto. Mas assim, o que a gente quer fazer? A gente vai fazer as luzes acenderem e apagarem pelo celular. Você viu que chique? Ontem já funcionou, ele mandou um vídeo pra mim ontem. Ó, pastor, tá funcionando. Hoje, né, que você mandou? Tá funcionando aqui, já acende e apaga, não agora, né? A gente vai implantar para acender e apagar. Por quê? Porque nós temos uma programação, nós temos que reprogramar o ambiente para que as coisas fiquem mais fáceis. Você quer que a tua vida facilite? Quem que quer ter a vida aqui mais fácil, que tá difícil viver? Não está difícil? Não está difícil viver às vezes de algumas formas? É muito simples mudar. Quer ver? Ó? Vamos lá para Romanos 12, 2. Gente, todas as respostas da tua vida estão na Bíblia. Às vezes você não achou alguma, é porque você não parou no texto certo ainda. Às vezes você fala assim, Deus, me guia na palavra porque é muita letra e eu preciso saber para onde eu vou. E Ele vai te orientar. O Espírito Santo nos ajuda com as nossas limitações e fraquezas. Romanos 12, 2. Paulo fala o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do quê? Da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Você está vendo como dá para viver uma história nova? Dá para viver uma vida nova. Só que precisa fazer o quê? Reprogramar. Porque quem sabe você foi programado com um monte de coisa ruim. Esse precisa reprogramar, tem que dar um reset. Tem que dar um hard reset, que nem no celular lá. Apaga tudo, começa a travar, encheu de vírus. Dá um hard reset no celular que resolve tudo. Volta ao zero, volta a estaca zero. Voltemos às origens. Essa palavra aqui, transformem-se, se você for buscar no original, ela chama-se metanoia. E a palavra metanoia, ela fala justamente sobre mudar completamente. Sobre transformar completamente. Voltar, dar um reset. E voltar às origens de novo. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Tinha mais umas 2 horas aqui, mas nós vamos colocar em partes. Tô brincando. Já está no final mesmo. Sabe quando a gente fala de reprogramação, hoje em dia é muito fácil de você entender isso. Até um tempo atrás, era um pouco mais difícil de entender. Alguém fala para o Gustavo que é para deixar a luz ali. Só vira ela de novo para cá agora. Aqui é tudo ao vivo, aqui quem sabe faz ao vivo, né? Ele estava tentando, gente, não, só para vocês entenderem, ele não bateu, ele só estava tentando ver uma posição melhor, tá? É a forma de olhar para as coisas. Quando a gente olha para o mundo de hoje, hoje é tudo digital. Se você tem celular, até um tempo atrás não tinha vírus para celular, agora já tem. Só que qual que é a função do vírus? Para que serve um vírus? Ou ele quer destruir o teu sistema,
operacional, ou ele quer roubar alguma informação do sistema operacional, ou ele quer só sacanear mesmo. Abrir uma porta lá para qualquer hora ele poder ver, para usar a tua câmera, para fazer qualquer coisa. Você sabe que um vírus ele pode fazer qualquer coisa. Espiritualmente, o que o diabo tenta fazer? Lançar só um vírus em mim e em você. Para fazer o quê? Reprogramar. Para fazer uma coisa que você não quer. Eu lembro quando eu trabalhava lá na prefeitura de Curitiba, como estagiário. Você que é estagiário, eu sinto tua dor. Eu sei como é que é viver de estagiário, tá? Eu sei que vai viver, eu não estou te assustando, só abrindo seus olhos. Mas quando eu era estagiário lá, tinha um vírus na época, isso ainda existe, né? Tinha uma diretora de um setor aqui no centro, na praça... Era uma praça ali que eu esqueci o nome. E ela ligou desesperada lá. Ela falou assim, pelo amor de Deus, vem alguém aqui, porque meu computador, eu abro ele, era que eu abro a internet, abre um monte de site pornográfico na tela. E a gente sabia do caráter dela. Até porque ela estava num ambiente que não tinha nem como acessar aquilo lá. E a gente sabia que era um vírus que tinha pego no computador dela. Eu, nessa época, eu gostava de andar com os caras da Kombi, do transporte lá, porque eles pegavam de 0 a 100 naquelas Kombi assim em 3 segundos. Era muito... Vivia perigosamente mesmo. E a gente foi muito rápido lá e eu cheguei... Aí tem um processo, né, para você poder retirar um vírus. Você só não liga o antivírus lá e bota para rodar. Alguns vírus pegam desse jeito, mas na maioria das vezes você tem que colocar o sistema em modo segurança, desabilitar todas as portas. Você tem que pegar o sistema operacional e paralisar ele por completo. Tirar, às vezes, até o acesso da internet para que ele pare de comunicar fora. Então você para tudo no computador, você para tudo. Aí você coloca um antivírus para rodar, que dele vai pegar todos os vírus, porque dele não tem ação nenhuma. É como se você amarrasse as mãos do vírus, que ele ficasse sem ação, aí você capturava ele. E aí resolvi o problema dela, ficou muito feliz. Mas por que eu estou te falando isso? Porque tem vezes, tem situações que o diabo lançou um vírus na tua história. Ele lançou um vírus na tua casa, ele lançou um vírus na tua família, e esse vírus vem arrebentando tua família inteira. Quem sabe há anos já. E aí você está aqui. Quem sabe com um problema que todo mundo já teve na tua história, na tua descendência. Mas só que esse vírus pode parar agora. Você pode ser reprogramado, porque Paulo fala o seguinte ali: não se amoldem ao padrão do mundo. Sabe, o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão se moldando ao padrão do mundo. Estão achando que tudo é natural, que tudo é legal, que tudo é lícito, que tudo convém. Mas não é. Como que você sabe se convém ou não? Pela palavra. Se a palavra diz que sexo antes do casamento é pecado vai continuar sendo e nunca vai parar de ser. Princípios não podem ser quebrados. Sabe, você já parou para pensar? Eu já falei isso para você, mas você esqueceu. Sabe por que existe a lei? Por que Deus manda a lei para Moisés? Para falar, Deus falando assim, ó, vocês foram rebeldes, que vocês foram tudo errado, então eu vou acertar todos os princípios que vocês quebraram. Eu vou alinhar todos os princípios de novo porque vocês fizeram tudo errado. Quando ele fala não matarás, é porque um princípio foi quebrado. Não roubarás, é porque outro princípio foi quebrado. Tem gente que fala assim, dízimo não é de Deus. Dízimo não pode, porque Jesus não falava de dízimo. Ele não precisava, porque foi um princípio. E aí Deus teve que falar assim, você vai ter que dizimar. Mas como você me prova isso? Abraão dizima para Melquisedeque. Quando ele faz isso, antes ou depois da lei? Fala com a boca assim, antes ou depois da lei? Foi antes. Ele dizima antes da lei. Por quê? Porque era um princípio de Deus. E quando ele é quebrado, Deus fala assim, eu preciso corrigir. Então tudo na minha e na tua vida que foi quebrado em princípio, precisa ser corrigido. E hoje é uma noite oportuna para você fazer isso. Para você corrigir e trazer tudo no lugar de novo. Para você olhar para Cristo e falar assim, olha, eu vou fazer valer a pena o que você fez para mim na cruz. Eu vou fazer valer a pena o sangue que você derramou na cruz por mim. Eu vou fazer valer a pena. Porque eu quero que o Espírito Santo, que é quem é responsável por convencer o homem do pecado e do juízo, venha sobre a minha vida, sobre o meu coração e me convença disso. Eu não preciso falar 3 horas aqui para te convencer, eu nem quero te convencer. O que eu preciso mostrar para você é aonde você busca a informação. E trazer para você, quem sabe um paralelo para você olhar, você mesmo olhar com o teu olho assim, sabe? E falar assim, não, realmente isso aqui está errado. Realmente estou vivendo isso aqui. E aí você vai confrontar na palavra e vai falar, Espírito Santo, está errado isso aqui que eu estou fazendo? E ele vai falar assim, está errado. Eu lembro que uma vez eu fui evangelizar um amigo, um colega de trabalho. Ele era desviado, ele tinha ido na igreja, ele parou e quando era adolescente não foi mais. E aí eu falei, cara, vamos lá na igreja comigo. Ele falou, não posso, cara. Eu falei, por que você não pode? Eu falei assim, porque eu faço isso de errado, eu fumo, eu bebo, eu não sei o que, eu vou pra festa, eu vou pra balada. Eu falei assim, o que tem? Eu falei, como que tem? Eu faço tudo errado. Eu falei assim, aí eu fiz uma pergunta pra ele.
Falei assim, pra que você foi no hospital esses dias atrás, no médico? Ele falou assim, porque eu tava ruim. Falei, pra quê? Falei, como pra quê? Porque eu tava doente. Falei assim, não, mas você não acabou de falar pra mim a mesma coisa, que não precisa ir. Não, precisa, eu tô doente. Falei assim, exatamente. A igreja é um ambiente onde Deus vai sarar e curar você. Aí ele falou assim, mas eu tô fazendo isso. Falei assim, o que a Bíblia diz? Por isso que às vezes nós erramos, porque não conhecemos a Bíblia. A Bíblia diz assim, venha como está. A Bíblia não fala que você tem que parar disso, parar daquilo, fazer tudo certinho para ir para a igreja. Não. Ele fala, venha como está. E ele nem fala da igreja, ele fala da presença de Deus, para você chegar diante de Deus. Nós temos a igreja porque é um ambiente que nós usamos para facilitar esse processo. Mas ele fala assim, venha como está. Porque não é estando perfeito. Porque você nunca vai chegar num padrão perfeito, nunca. Só em Cristo. E assim, olha, ele vai moldar a gente muito para a gente chegar nesse nível de perfeição. Por isso que a Bíblia diz, venha como está. E só tem uma forma de nós termos a marca de Cristo. E de ser transformado. 2 Coríntios 5,17, para a gente orar. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ainda dá tempo de viver uma nova história. Ainda dá tempo de viver a história que Deus escreveu para mim e para você. Ainda dá tempo de acessar tudo isso que está preparado desde antes da fundação do mundo para que eu e você pudéssemos viver. Ainda dá para viver uma vida de transformação. Ainda dá para viver uma vida muito mais fácil do que essa que quem sabe você está vivendo. Uma vida cheia de alegria, onde você não precisa de droga, onde você não precisa de nada para ser feliz, porque Cristo é a tua felicidade. Sabe por que as pessoas se drogam? Por que as pessoas correm tanto atrás de dinheiro e tanto de atrás de tantas coisas? Porque dentro do coração delas tem um vazio que só se preenche momentaneamente com sexo, só se preenche com droga, com bebida, com falsas amizades, com bagunça, com aquela falsa sensação de alegria, que daí quando passa, gera depressão, tristeza, vontade de se matar, de se cortar, de fazer tudo que é errado. Porque esse vazio só vai se preencher com Deus, com mais nada. Mais nada vai preencher o vazio que você sente. O que vai preencher isso chama-se Deus, chama-se Jesus Cristo.